Gurizada, o negócio é o seguinte: aumentou muito nas últimas horas a pressão em cima do técnico Renato Portaluppi. Uma pressão que nasce nos bastidores da administração do Grêmio, chega na comissão técnica e atinge também o departamento de futebol. O descontentamento com o rendimento da equipe é gigantesco. E um novo resultado ruim diante do Bahia na próxima quinta-feira levará o presidente Romildo Bolzan a uma nova intervenção, ou no departamento de futebol, ou no foco deste momento, que é a comissão técnica, e neste vídeo eu vou te falar sobre isso. Vamos lá então, vamos falar sobre este ambiente de pressão no Grêmio. O Grêmio é 14º colocado no Campeonato Brasileiro, vem de um empate e pior que o 1-1 contra este Atlético Goianense foi um rendimento da equipe. O Grêmio se esperava estivesse disputando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, um Grêmio mais competitivo, com um elenco que o Renato tem para trabalhar, e o que se vê é uma caricatura disso. 7 jogos, 1 vitória, 5 empates, 1 derrota, um aproveitamento que beira o ridículo de 38% dos pontos conquistados. E isso está gerando um descontentamento grande, eu vou te falar em seguida, tem inclusive fogo amigo, tem vice-presidente criticando o rendimento da equipe em rede social, mas antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, deixe aí o seu like. Principalmente, te inscreve no canal do Menegas, jornalismo esportivo com isenção editorial. Feitoria, vamos lá então. Olha só, eu vou começar por isso. Depois do empate e da atuação muito fraca, o time inteiro abaixo, talvez com exceção do garoto Isaac, e quando o time inteiro vai mal, é óbvio que o foco passa a ser o treinador. Logo depois do jogo, o vice-presidente Nestor Reis se manifestou numa rede social, vou colocar aí para você e vou ler aqui, ó. Peço perdão ao torcedor, constrangedor, escreveu o vice-presidente jurídico do Grêmio, Nestor Reis. Tenho convicções que providências serão tomadas. Isso não é dito por um jornalista, por um torcedor, e sim por um vice-presidente jurídico do Grêmio, Nestor Reis, tem uma longa experiência no clube de serviços prestados na área jurídica, mas o Nestor Reis é muito envolvido, tem uma ligação com o futebol muito próxima, participa das contratações, porque elabora os contratos, porque está sempre muito próximo do presidente Bolzan, e quando um vice-presidente, com o tamanho que tem, com o respeito que tem o Nestor Reis, se manifesta desta forma, é apenas a ponta do iceberg que nós conseguimos enxergar. Mas eu tenho a informação que no Conselho de Administração do Grêmio, o descontentamento com o trabalho do Renato é gigantesco. Ele não vem de agora. Ele vem dos últimos tempos, ele vem das estripulias do Renato em praias do Rio de Janeiro, em época de pandemia. Aquilo gerou um desgaste grande do treinador com o Conselho de Administração e agora, é claro, reforçado por esse desempenho medíocre da equipe no Campeonato Brasileiro, onde há uma preocupação gigantesca. O Renato também paga a conta pela mudança na preparação física, quando o Grêmio trocou o bom Rogério Dias pelo desconhecido Márcio Meira. Eu tenho que ler o nome dele. Confesso para vocês, eu tenho que ler o nome do Márcio Meira porque é um desconhecido, ao contrário do Rogério Dias, que a gente sabe que tem uma trajetória, já prestou serviços à seleção brasileira, e o Márcio Meira vem da Tailândia, trabalhou no Rio de Janeiro, mas nunca como protagonista, trabalhou no México, nos Estados Unidos, estava na Tailândia. E o Renato é quem indicou. E o Grêmio aceitou. E este é o grande problema que o Grêmio vive hoje. O vice de futebol, Paulo Luz, tem sido omisso, tem sido excessivamente passivo, está servindo apenas para dar entrevistas e para endossar as palavras do treinador, que são palavras, e isto é encarado assim pela alta cúpula gremista, são palavras do Renato desassociadas da realidade do rendimento da equipe. O Renato dá entrevistas que não tem nenhuma relação com o que se vê dentro de campo. E o vice de futebol, Paulo Luz, que também tem sido muito questionado, apenas respalda o discurso desconexo do treinador. Então o descontentamento chega no Renato e atinge toda a comissão técnica, chega no vice-presidente de futebol, Paulo Luz, e passa pelo Klaus Câmara. O Klaus Câmara, ele é o executivo do Grêmio, ele chegou ao clube e desde então o Grêmio só ganha Campeonato Gaúcho, não chega a disputar um título
de forma competitiva, um título nacional ou um título sul-americano. E se diz assim, não, mas o Klaus Câmara, Meneghetti, ele apenas executa o que o lado político do futebol faz. Bom, então é um secretário, então não pode ter uma remuneração tão alta, eu não acredito nisso. Quem fez o contrato, a barbeiragem com o Thiago Neves, isso foi liderado pelo Klaus Câmara. O Klaus Câmara, que é o executivo de futebol, ele tem que dizer para o presidente, para o conselho de administração, assim, olha, nós estamos trocando um preparador físico que é competente, como o Rogério Dias, para colocar um ilustre desconhecido indicado pelo treinador. O problema é que o Klaus Câmara come na mão do Renato também. O Grêmio deu poderes demais para o Renato e agora não consegue mais controlar isso. E talvez a única solução seja uma troca mais drástica, que é o que está passando na cabeça do presidente Bolzan. O Grêmio tem um jogo na próxima quinta-feira emblemático contra o Bahia fora de casa. A gente viu esse Bahia criar problemas para o Internacional, ainda que o Internacional tenha cometido ele mesmo uma série de erros. O Bahia aproveitou isso, saiu do Beira-Rio empatando com o líder do Campeonato Brasileiro. Não esperem um jogo fácil. O Grêmio tinha nesses 4 jogos aí, teoricamente, possibilidades de pontuar bem contra o Sport, Atlético Goianiense, agora o Bahia na quinta-feira e depois, dia 13, o Fortaleza na Arena. Eu esperava 10 pontos, 3 vitórias e um empate, que eu julgava um empate justamente com o Bahia. Há quem projetasse 12 pontos, pois o Grêmio até agora em 6 só fez 1. E agora o Grêmio só pode fazer 7 pontos. E tem que ganhar do Bahia e depois confirmar, eu não vejo grandes problemas, com o Fortaleza no final de semana, no dia 13, aliás, na Arena. Bom, a panela de pressão colocou o Renato para dentro. O Renato e os seus integrantes, seus colegas de comissão técnica, estão fervendo na panela de pressão e a cada hora surgem novas informações, até a informação de que o Renato teria pedido demissão depois do empate com o Atlético Goianiense, que foi desmentido pela alta cúpula do Grêmio, mas até isso se especulou. A informação que eu tenho é que o descontentamento é gigante, que a pressão é muito grande e ela parte da Arena e ela está chegando onde o Grêmio está. O presidente Romildo Bolzan, ele é sempre muito preocupado com a repercussão externa, com o que o torcedor do Grêmio, que a mídia, como estão analisando. Por enquanto, ele ainda não se dá por vencido, ele ainda está prestigiando o seu treinador. Mas um novo resultado ruim contra o Bahia, e o que é pior, uma atuação destas que o Grêmio vem tendo, que teve contra o Caxias, que teve contra o Sport na Arena, que teve contra o Atlético Goianiense no domingo, uma nova atuação assim e um resultado ruim vai implicar mudanças. Elas podem chegar no alvo principal, que é o treinador Renato e os seus colegas de comissão técnica, e poderá chegar também no departamento de futebol. Há um descontentamento com a atuação do Paulo Luz, que é enxergado como um dirigente excessivamente passivo e que apenas endossa manifestações do Renato, e também no Klaus Câmara. O fato é, se o Grêmio não for bem contra o Bahia, o presidente deve ampliar a sua intervenção, que começou na semana passada, quando ele decidiu de forma administrativa, patrolando todo mundo, Renato, Luz, Klaus Câmara, patrolou todo mundo, decidiu pela rescisão de contrato com o Thiago Neves. O presidente está esperando esse jogo. Um novo resultado ruim, certamente, vai implicar em mais mudanças no Grêmio e talvez realmente elas sejam necessárias. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço, te inscreve no meu canal.